Fala galera, Fábio Barros, canal Prioridade 1, de volta aí com o nosso quarto vídeo relacionado ao enfrentamento a ameaças biológicas. Bom, esse vídeo nós vamos falar sobre a questão da proteção, os equipamentos de proteção individual relacionado às abordagens que nós fizemos anteriormente, principalmente ao último vídeo, onde nós falamos sobre a forma de propagação desse vírus. Bom, de uma forma geral, o risco desse vírus, como foi colocado, ele tem um direcionamento muito potencializado em relação às vias respiratórias e um outro problema que ele acaba sendo bem fácil de ter uma aderência a alguns materiais, e a pele seria também uma forma de aderir a ele. Por conta disso, a OMS e as instituições, os exemplos que eu vou citar aqui são alguns exemplos, tá? De repente o local que vocês atuem ou vejam, eles estão utilizando uma sistemática diferente, mas isso daqui é para poder exemplificar a característica de proteção a esse vírus, certo? Então vamos tentar entender. Dentro desses equipamentos de proteção individual, eles acabaram colocando 3 níveis, né? E esses níveis eles acabam sendo o quê? O nível profissional é um nível de baixa complexidade e de alta complexidade, certo? Então, o primeiro nível ele acaba se dividindo em dois. A primeira classificação, no caso, a profissional, ela acaba se dividindo em 2 características, né? Em 2 níveis. Então, o nível de baixa complexidade e o nível de alta complexidade. O que seria esse nível de baixa complexidade? São profissionais que atuam dentro da área hospitalar com acolhimento, certo? Policiais, bombeiros, profissionais que tenham um contato direto, porém não tem um contato direcionado à questão do tratamento, tá? dessas pessoas, e eles acabam também suscetíveis a receber a contaminação desse vírus. Então esses daí são um tipo de profissional que pode receber essa contaminação. O outro, ele seria a questão da alta complexidade, que são os profissionais que lidam diretamente com isso, ou seja, profissionais, em sua maioria das vezes, profissionais dentro da área laboratorial e profissionais dentro da área hospitalar, principalmente. Muitas das vezes vocês olham aí dentro observam aí na televisão aquelas pessoas aparamentadas igual um astronauta, né, dos pés à cabeça totalmente equipado, totalmente vedado. Então, o porquê disso? Quando você lidar diretamente com a atividade do tratamento dessas pessoas, muitos ali dentro da área hospitalar, você já está confinado dentro do setor hospitalar, onde o vírus ele vai ter uma circulação por ali em maior intensidade, então você está muito mais suscetível a isso. Ou seja, dentro do teu ambiente já é praticamente o local com maior nível de contaminação. E por conta disso eu tenho que ter um maior nível de proteção também. Por conta disso acaba se tendo uma exigência maior. Então esses daí são a característica e as duas, a característica profissional e a diversificação de nível, né? No nível de baixa complexidade e o nível de alta complexidade. E o outro é o nível social, é o que tem sido exigido bastante, né? No último vídeo eu até coloquei uma máscara, certo? Justamente por conta disso, para poder evitar que em determinadas aglomerações, em determinadas localidades de trabalho ou de trânsito mesmo, você acabe sofrendo a possibilidade de uma contaminação ou até mesmo vir a contaminar a pessoa. Então, essa daí são as 2 características, beleza? Então, vamos lá, eu vou passar aqui. Quando nós falamos em relação à visualização, eu tenho aqui alguns exemplos, certo? E esses exemplos eles já são aí bem vistos em relação à área hospitalar. Bom, o que eu consigo identificar aqui? O que eu consigo identificar aqui? Eu tenho esse primeiro profissional aqui, certo? É um profissional que aparentemente ele está dentro do nível de baixa complexidade, tá? Eu vou colocar um Bzinho aqui, simbolizando uma baixa complexidade. Esse outro profissional daqui, ele também acaba se enquadrando em uma baixa complexidade. Na verdade, ele não é citado, né, mas seria praticamente ele estaria andando para um nível intermediário, certo?
mas ele ainda continua dentro da baixa complexidade. Normalmente esses profissionais, eles têm um tratamento direto com o profissional, a pessoa, né, o paciente que sofre do Covid, mas é simplesmente na parte de acolhimento. Mas vocês conseguem perceber o seguinte, que eles estão utilizando roupas compridas, certo? Você consegue perceber aqui a questão de mangas, você consegue perceber luvas, certo? Máscaras e óculos, além também da touca. Justamente para quê? Para poder favorecer a possibilidade de não ter um contato direto com o vírus. E o próprio jaleco dele já serve como uma medida de proteção para evitar que ele tenha um contato mais potencializado. Ou seja, tudo que ele tem aqui são para contatos leves, certo? Para contatos leves, pessoas que vão se consultar e eles acabam tendo esse nível de proteção. Esse daqui ele já está um pouco mais potencializado. Por quê? Normalmente ele tem uma movimentação um pouco mais direta e um pouco mais incisiva com esses pacientes ou materiais, tá? Aqui você consegue presenciar já o uso do avental desse profissional, certo? Ele utilizando o avental e da mesma forma ele também está utilizando o quê? Uma luva que ela é uma luva que tem a abrangência até a região do cotovelo, certo? Justamente para quê? Para evitar a possibilidade de uma contaminação até mesmo da roupa, ou seja, de repente manuseio de troca de pacientes, de repente pode ser um maqueiro, até mesmo um profissional de enfermagem ou médico que vai estar manuseando um profissional, um paciente, perdão, mas depende de um nível de proteção maior, porque o manuseio dele vai ser um pouco mais aprofundado, que já é totalmente diferente desse profissional aqui. Esse daqui, ele já se encontra num nível de alta, vou colocar um azinho aqui, alta complexidade. Por que alta complexidade? Onde modifica isso? Normalmente em áreas de CTI existe essa recomendação. Isso daí você pode pegar em algumas literaturas de alguns países, até a própria China mesmo, ela estava fazendo, os profissionais estavam utilizando roupas similares a essa daqui, por conta de quê? Por conta da localidade que eles vão permanecer ali durante um tempo, esse vírus permanecer muito mais ativo pelo ambiente, pela atmosfera. Então, isso daí ele vai sofrer uma possibilidade muito maior de ser contaminado. Dessa mesma forma, ele também utiliza luvas. A diferença que tem dele em comparação aos outros é o quê? É que ele se encontra com o macacão, certo? Aqui no Brasil nós estamos utilizando muito o macacão de Tyvek, certo? Não vou entrar em muitos detalhes relacionados à questão do macacão essencial para isso, mas já dá para entender. Ele está com uma máscara, tá? Que é a mais recomendada hoje, a N95, tá? E ele está também com um face shield, para fazer uma proteção muito maior. Existe até uma recomendação até de uso de óculos por debaixo do face shield também, justamente para poder evitar que essas gotículas elas entrem por debaixo da máscara, porque o face shield ele tem ela é uma máscara, um visor panorâmico de 180 graus. Então por debaixo ele tem uma vulnerabilidade e o óculos ele impediria isso, porque assim que ele fosse colocado ele teria contato justamente com a máscara, facilitando mais, dificultando mais, na verdade, a possibilidade desse vírus entrar em contato. Então, esses três tipos de vestimentas, eles são o que são utilizados e é o que é recomendado hoje dentro da área hospitalar. Eu não estou dizendo que o seu ambiente é para ser utilizado ele, porque ainda tem a questão dos protocolos internos hospitalares e do ambiente de trabalho que vão ter essa recomendação, que vai dizer o que vocês têm que utilizar. Isso são umas recomendações primárias, tá? Só para a gente poder ter um entendimento. Por quê? Todo esse material utilizado, alguns deles vão poder ser higienizados e outros vão ter que ser descartados. O que eu preciso ter em mente é o que é descartado é para ser descartado. Ele não tem que ser higienizado e tentado usar novamente, tá? E da mesma forma, o que tem a possibilidade de ser lavado, já que não vai ter um contato potencializado com pacientes, então com uma alta elevação desse vírus, então já é interessante que ele possa utilizar um mecanismo mais simples possível, tá? Dessa mesma forma, o de alta complexidade ele é muito utilizado normalmente em transporte,
né? No próximo vídeo eu vou estar mostrando uma remoção aeromédica, tá? Inclusive de um grande amigo meu, onde vocês vão ver que o ambiente ele é pequeno, então a possibilidade de propagação desse vírus dentro daquele ambiente ele acaba se fazendo muito presente. E isso vale justamente para quê? Vale tanto para a questão do avião, certo? Como o transporte de ambulância e até mesmo alguns carros menores. Por quê? Se a pessoa não estiver protegida, ela pode sofrer uma consequência bem grande disso daí, tá? De uma possibilidade, uma chance bem grande de adquirir o vírus pela falta de proteção. Então, para tipos de trabalho irão requerer tipos de equipamento de proteção individual diferenciados, certo? Então, para cada área vai ser especificado o tipo de EPI que vai ser colocado. Enquanto isso, alguns outros tipos de trabalho, como polícia ou alguns assistentes bancários, né? E até mesmo a população ela vai acabar tendo um tipo de proteção que ela é um pouco mais inferior, mas ela também é muito eficaz quanto a isso. Ou seja, o policial você consegue ver que ele tem luvas e ele utiliza máscara justamente para quê? Para poder evitar a aspersão e a inalação dessas partículas, dessas gotículas, certo? O outro profissional, eu fui até há umas 3 semanas atrás, eu fui ao banco com a minha esposa e o atendente do banco que estava indo na fila falar com as pessoas, ela estava com um face shield também. Eu achei aquilo dali bem legal, porque ele se aproximava em uma distância de segurança, aproximadamente 1,5 m, de luva e o face shield, e ali ele pegava as informações com essas pessoas. Então são tipos de proteção também para a área profissional, só que ela tem uma capacidade um pouco menor, já que o meu contato com as pessoas vai ser uma forma bem pequena. Então eu consigo, mediante essa proteção e o afastamento, eu consigo dificultar a propagação desse vírus. Tá? E nessa terceira imagem aqui é que nós façamos também a nossa parte, ou seja, quando uma pessoa de um lado utiliza a proteção e eu estou dentro desse ambiente, eu também utilizo, isso daí acaba dificultando mais a possibilidade de propagação desse vírus. Então acaba sendo melhor para todo mundo e até mesmo para dentro de um ambiente essa possibilidade de propagação. É onde acaba, muitas das vezes, sendo muito mais tranquilo. E da mesma forma é o que tem sido recomendado. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje são essas informações aí, e logo faltam mais 2 vídeos para a gente poder finalizar essa nossa série de vídeos aí de enfrentamento a ameaças biológicas, certo? E no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a questão de remoção de pacientes, o transporte, né, desses pacientes, e onde essa parte do EPI nós vamos tocar novamente um pouco nesse assunto, que apesar de ter essas proteções, algumas têm algumas particularidades bem legais a serem citadas quando for fazer esse processo de remoção, tá bom? E enquanto nós, como população, o ideal é que continuemos aí utilizando a máscara de proteção, se for possível, utilizar luva também e manter o afastamento. Mediante a isso, os equipamentos de proteção individual eles vão fazer uma diferença bem grande também, beleza? Bom, pessoal, obrigado aí mais uma vez, agradeço aí a presença de todos, não deixe de dar o seu like aí, não deixe de curtir e convidar o pessoal aí, ativa o sininho aí para poder ter mais chamados, e assim que sair os vídeos vão ser jogados diretamente aí para vocês, beleza? Vocês vão estar sempre informados do que está sendo postado no canal, beleza? Bom, forte abraço a todos aí e até a próxima!